Salve, amigos do canal Detetives Vascaínos. Estou na área novamente para contar o que de melhor aconteceu em relação ao Vasco no dia de hoje. Agradeço demais a confiança pelo projeto. O trabalho tem recebido muitos elogios, servido aí como referência a alguns veículos importantes, né, como base de informação. E eu só tenho a agradecer a cada um de vocês aí que me acompanham, que compartilham esse conteúdo por aí. E peço mais, hein? Continue com essa moral, deixe seu like aí embaixo, sinaliza para o YouTube que esse trabalho vale a pena e vamos juntos nessa numa só caminhada. Bom, nesse boletim de hoje, meus amigos, a gente vai destacar aí a venda do chileno Carlos Palacios ao Colo-Colo, a chegada do atacante Rossi, que fez juras de amor ao clube, e claro, os bastidores das movimentações do Vasco no mercado. A situação deu uma pausa, a galera começou a cobrar, mas fato é que o clube ainda tem a expectativa de acertar aí com mais peças, apesar, né, das enormes dificuldades, né, por conta da limitação de nomes. Isso e muito mais você confere agora no canal. Vamos em frente! Bom, galera, enquanto o Vasco treina com afinco, visando a partida da próxima segunda-feira diante do Bragantino, lá em São Paulo, o extracampo, né, segue com novidades, tanto de chegadas como de saídas. E vamos começar aí falando aí do chileno Carlos Palacios, que vai ficando cada vez mais distante do Vasco. Hoje pela manhã o clube anunciou oficialmente que o Colo-Colo, né, clube que o Palacios estava por empréstimo, adquiriu junto ao Vasco parte dos direitos econômicos do atleta. Isso porque, né, ele estava previsto no contrato de empréstimo uma obrigação de compra, né, caso algumas metas fossem alcançadas. As metas nesse caso, meus amigos, foram as minutagens em campo, jogos disputados pelo Palacios e que estava previsto em contrato, né, que o clube chileno teria que comprar caso fosse alcançado essa situação. E foi. Porém, no momento, pelo que eu apurei junto a alguns colegas que cobrem o Colo-Colo, essa parte dos direitos comprados foi de 20%. E caso o jogador, né, siga somando mais minutos em campo, vai obrigar assim o time chileno a fazer um esforço econômico maior para comprar a totalidade do seu passe junto ao Vasco. O Vasco não tem esse hábito de divulgar, né, valores, negociações, todas essas situações, e por isso ficou meio que no ar. Lembrando que o Vasco adquiriu o Palacios por cerca de US$ 1,5 milhão, né, ano passado, e algo em torno aí de R$ 8 milhões por 80% do seu passe. E se comenta, né, que pelos 20% o Colo-Colo tenha pago aí algo na casa dos US$ 500 mil, ou mais ou menos R$ 2.400.000. Enfim, o Vasco espera no mínimo recuperar aí o que gastou nele. E olha que nessa época, essa contratação aí foi tratada como de prateleira alta. Caramba, complicado, né? Mas o Palacios foi uma enorme decepção no Vasco, né? Bom, mas se o Palacios tá indo de vez, né? Outro tá voltando à colina histórica. Trata-se do atacante Rossi, o Búfalo, como é chamado, foi anunciado pelo Vasco no início desta noite. Com 30 anos, está chegando ao clube querendo mostrar o seu valor e com contrato até o final deste ano, com possibilidade de renovar. Até porque o Rossi nunca escondeu, né, que se sente em casa e que nutre aí um sentimento grande pelo clube. Então, logo foi anunciado, em suas redes sociais, o jogador demonstrou esse amor pelo Vasco. Como vocês podem ver aí, né, deixou claro que ama muito o Vasco e que dará a sua vida pelo clube. Bom, boa sorte ao Rossi, que consiga demonstrar em campo, né, essa gratidão, esse carinho que tem pelo Vasco. Já vimos que vontade e raça não vão faltar, né? Fica a dúvida aí sobre o seu condicionamento físico, né, pois segundo ele, desde abril não realiza uma partida oficial. E está chegando no meio de temporada aqui no Brasil e com o Campeonato Brasileiro, né, pegando fogo. Lembrando que o Rossi vai vestir a camisa de número 31. E aí, tá levando fé no Búfalo? Comente aí. Bom, galera, vamos nesse break final, né, falar das expectativas pela chegada de novas peças, né, que possam encorpar aí o elenco para o restante da temporada. Apesar da pausa em termos de especulações, a diretoria junto com os scouts do clube, principalmente o Ramon Dias e seu filho Emiliano, seguem atentos buscando mapear jogadores livres e que estejam aí aptos a aceitar esse desafio de vestir a camisa do Vasco. Dificuldade existe porque é uma grande restrição, né? Agora afunilou, legal. E a mercadoria que está aí na praça não é tão assim de prateleira alta como se mirava durante a janela. O objetivo da comissão técnica
é que ainda possam chegar aí 3 jogadores. Um para zaga, um para volância e um para meiuca. Tal camisa 10, né, que talvez hoje seja a prioridade máxima, pois foi a posição que o departamento de futebol, né, fez as maiores apostas, as maiores investidas, mas sem nenhum retorno. Exemplo disso é o Vieto, que hoje enfim definiu seu futuro ao ser anunciado por um clube lá da segunda divisão da Arábia. Como nenhuma oferta da Espanha seduziu o jogador, o atleta acabou atraído pelos petrodólares e vai abocanhar uma grana legal, hein? O diretor Paulo Brax deve falar aí numa coletiva na sexta-feira, quando vai apresentar o Rossi, sobre essa situação dessa janela, né? E certamente vai poder nos dar um norte como andam as buscas nessa pós-janela, já que a torcida cruz-maltina está preocupada e com razão. Há um temor aí de que com a vitória diante do Grêmio haja uma acomodação na busca por mais peças, né? Mas se a gente pegar a janela, a gente vai perceber que houve uma demora também nas contratações, nas negociações, mesmo com atletas livres agora, há também essa possibilidade da coisa levar um pouquinho mais de tempo. O jogador nessa hora também quer ter tempo para pensar, botar na balança as ofertas, os fatores e definir aí o melhor. Isso sem falar nos planos. Ontem mesmo eu dei um exemplo nítido por aqui, né? O meia Roberto Pereira, que dispensa comentários, né? Bom jogador, né? De qualidade, que poderia agregar bem aqui ao trabalho do Ramon Dias. Mas ele está com a cabeça na Europa, né? Segundo o empresário dele, né? Onde ele vem jogando. Não tem nesse primeiro momento interesse de vir para o Brasil. Inclusive recebeu uma proposta do Santos e até o momento não quis ir adiante. Mas óbvio, né, que uma proposta, dependendo da magnitude, pode fazer a diferença, pode mudar a cabeça do jogador de última hora, né? Mas é o que eu digo, o Vasco ainda tem que lutar contra essas coisas. A gente mesmo, que é um profissional de imprensa, tenta estudar o mercado, ver quem está livre, quem tem perfil que pode ser buscado pelo Vasco, e encontra uma série de dificuldades, né? Imagine eles lá. Porque os nomes são bem limitados, né, meus amigos? Creio que o Vasco queira jogador para agregar, contratar para dizer que contratou e depois ficar esquentando o banco, como aconteceu na primeira janela, creio que isso não vai acontecer. Ao mesmo tempo, esperar reforços de peso na altura do campeonato também é chover no molhado. As opções são bem escassas, para te falar a verdade. Vamos ver aí como serão, né, essas análises, pois muitas vezes um jogador que pode ter sido descartado antes pode voltar agora como uma opção. O próprio Rossi é um exemplo disso, né? Já teve a chance de vir e não quiseram, vetaram a contratação. Porém, a chegada do Ramon Dias acelerou bastante esse processo de buscar jogadores com mais casca, né? Essa foi uma das exigências do Ramon quando aceitou esse projeto. A própria 777 estava numa linha de contratar, né, jogadores mais jovens e tal, e teve que mudar essa mentalidade. Então, vamos dar um voto de confiança aí por conta do Ramon Dias, né, e a sua equipe. Porque o trabalho do departamento de futebol, olha, tá muito fraco mesmo e deixando a desejar. E o pior é que ainda há os que passam pano para isso, hein? Vamos aguardar. Bom, galera, tô chegando ao final de mais um boletim informativo aqui do canal Detetives Vascaínos. Espero que vocês tenham gostado aí das informações trazidas. E aos poucos, tô com o alerta ligado, pintando alguma novidade em termos de nome de jogadores. Volto aqui no canal ou nas minhas redes sociais do @Detetive Vasco para me comunicar com vocês. Um grande abraço, até a próxima!